Você já parou para pensar que uma das séries mais animadas da televisão pode esconder um significado muito mais profundo do que imaginamos? Durante décadas, Chaves conquistou gerações com seu humor simples, seus personagens carismáticos e situações que se repetiam de maneira divertida. Mesmo depois de tantos anos, a série continua sendo exibida em diversos países e ainda desperta nostalgia em milhões de pessoas. Mas e se tudo aquilo que parecia apenas uma comédia escondesse uma mensagem muito mais complexa por trás? Existe uma teoria que circula pela internet há bastante tempo e que chama a atenção até mesmo de quem nunca assistiu o seriado completo. Segundo essa interpretação, a Vila do Chaves não seria apenas uma vila comum, mas sim uma representação simbólica do inferno. onde cada personagem estaria preso ao próprio pecado que mais marcou a sua existência. Mas conforme analisamos cada detalhe, fica mais fácil entender por que essa teoria ganhou tanto adeptos. Renato Bolanhos foi um dos maiores nomes do entretenimento latino-americano. Além de ator, também era escritor, roteirista e criador de diversos personagens que marcaram gerações. No México, o seriado não se chama simplesmente Chaves. Seu nome original é El Chavo de Ocho. algo que pode ser traduzido como o Menino do Oito. Esse detalhe, aparentemente simples, é um dos primeiros pontos utilizados nessa teoria. Durante toda a série, nunca descobrimos o verdadeiro nome do protagonista. Sempre alguém pergunta como ele realmente se chama, alguma situação sai do controle ou a resposta nunca é revelada. Para alguns, isso significa que o personagem representa qualquer pessoa, um garoto comum, sem identidade específica, como se pudesse ser qualquer ser humano. Outro detalhe bastante conhecido é o famoso barril. Muitas pessoas acreditam que o Chaves mora dentro dele, mas isso nunca aconteceu. Em determinado episódio, o próprio personagem explica que mora na casa de número 8. E apenas utiliza o barril como um esconderijo ou um lugar para descansar. Segundo a teoria, o número 8 também teria um significado oculto. Quando colocado na horizontal, o número 8 forma o símbolo do infinito. Assim, a casa de número 8 representaria a eternidade, mas existe um detalhe ainda mais curioso. Na história da série, é mencionado que Chaves foi acolhido por uma senhora muito idosa que jamais aparece em cena. Os defensores da teoria afirmam que essa mulher seria a representação da própria morte, responsável por levar esse garoto até aquele lugar. A partir daí começa a associação entre os moradores da vila e os 7 pecados capitais. O primeiro personagem analisado é justamente o protagonista. Durante praticamente todos os episódios, Chaves demonstra estar com fome. O que é que você tem? Fome! Seu maior desejo quase sempre é conseguir comida. Um simples sanduíche de presunto é suficiente para deixá-lo completamente feliz. Na verdade, eu prefiro um sanduíche de presunto. Essa característica faz com que ele seja associado ao pecado da gula. Os defensores da teoria vão além. Eles lembram que o personagem faz diversas referências à carne de porco, Alimento considerado impuro por algumas tradições religiosas baseadas no Antigo Testamento. embora isso provavelmente tenha sido apenas uma escolha como um dos roteiristas. Quem acredita na teoria vê nisso mais uma pista escondida. Poucos personagens são tão queridos quanto seu Madruga. Apesar disso, ele é constantemente associado ao pecado da preguiça. Ele passa boa parte da série fugindo do aluguel, evitando responsabilidades e tentando escapar das cobranças do seu barriga. Não, mas desta vez ele jurou que se eu não pagasse o aluguel, ele me botava pra fora. É verdade que em alguns episódios ele aparece realizando trabalhos temporários. No entanto, a imagem que ficou marcada foi justamente a de alguém que sempre procura uma desculpa para não cumprir as suas obrigações. Descontar o quê? Você está me devendo mais de 14 meses de aluguel, não disfarça. Esse número praticamente nunca muda. Segundo a teoria, isso simboliza um ciclo eterno, uma dívida que jamais poderá ser quitada. Se existe um personagem cuja principal função é cobrar dinheiro, esse personagem é o seu barriga. Quase todas as suas aparições acontecem pelo mesmo motivo: receber os aluguéis atrasados. Por isso, ele seria a representação da ganância. Claro que, olhando de forma racional, seu barriga apenas está cobrando aquilo que é seu por direito, mas a teoria interpreta essa insistência como uma obsessão pelo dinheiro. Alguns chegam até citar sua famosa Brasília amarela como um símbolo ligado ao poder econômico.
Kiko talvez seja o personagem mais privilegiado da vila. Possui as melhores roupas, os brinquedos mais caros e uma mãe extremamente protetora. Mesmo assim, quase nunca está satisfeito. Sempre que alguém ganha alguma coisa, ele quer algo maior. Se Chaves consegue o brinquedo, Kiko deseja o melhor. Se outra criança recebe um doce, ele quer um maior ainda. Essa constante necessidade de superar os outros faz com que ele seja a representação ideal da inveja. Não importa o quanto possua, ele sempre vai desejar aquilo que pertence aos demais. Inteligente, esperta e extremamente arteira, Chiquinha também possui um temperamento explosivo. Ela costuma discutir praticamente com todos os moradores da vila. Quando algo não acontece do jeito que ela deseja, ela perde a paciência muito repentinamente. Além disso, vive criando confusões, inventando histórias e colocando um contra os outros. Por isso, segundo essa interpretação, ela representaria a ira. Seu comportamento impulsivo seria justamente o reflexo desse pecado. Entre todos os casais da televisão, poucos são tão conhecidos quanto a Dona Florinda e o Professor Girafales. Em praticamente todas as visitas, o professor chega carregando flores. Logo em seguida, Dona Florinda faz o convite clássico. Vamos entrar para tomar uma xícara de café. Esse ritual acontece inúmeras vezes ao longo da série. Entretanto, o relacionamento nunca evolui. Segundo a teoria, os dois estariam condenados a desejar um ao outro eternamente, sem nunca consumar esse amor. O café simboliza um estímulo constante para um desejo que jamais poderá ser realizado. Alguns defensores da teoria também associam o hábito frequente do professor de fumar a antigos símbolos ligados ao prazer e ao desejo. Conhecida por todos como Bruxa do 71, Dona Clotilde seria a representação da vaidade. Mesmo já sendo uma senhora de idade, ela demonstra uma enorme preocupação com a sua aparência. Ela está sempre tentando conquistar o seu Madruga e faz de tudo para parecer cada vez mais elegante. Ai, seu Madruga, que se case comigo. Ai, que tal irmos morar bem longe? Outro detalhe utilizado por essa teoria é justamente o número da casa. Embora a vila pareça possuir poucas residências, ela mora na casa 71. Para os defensores dessa teoria, o número teria sido escolhido propositalmente para esconder símbolos diabólicos. Além disso, em um episódio, seu animal de estimação recebe o nome de Satanás. É você, Satanás. É você, Satanás. Reforçando ainda mais o clima misterioso criado por esse número. Curiosamente, a teoria ainda encontra espaço para o Jaiminho. Segundo essa interpretação, ele seria uma espécie de mensageiro entre os dois mundos. Eu já voltei. Você não está contente de me ver de novo? Não. Ei, o que está acontecendo com vocês? Eu pensei que iam gostar muito de me ver de novo. Seu trabalho de entregar cartas simbolizaria a comunicação entre os vivos e os mortos. Talvez o ponto mais importante dessa teoria não seja os personagens, mas como a própria estrutura da série se baseou. Observe, como muitos episódios seguem praticamente o mesmo padrão. Chaves vai sentir fome, Kiko vai reclamar, Chiquinha vai fazer alguma travessura, seu Madruga vai levar um tapa, o Professor Girafales vai aparecer para tomar um café e seu Barriga vai tentar cobrar o aluguel de alguém. Tudo termina e no episódio seguinte, o ciclo recomeça. Segundo essa interpretação, os moradores estariam presos em uma punição eterna. Cada um revive constantemente o pecado que marcou a sua existência, sem jamais conseguir escapar. É como se tivessem condenados a repetir os mesmos erros para sempre. Talvez seja por isso que os personagens de Chaves tenham conquistado tantas gerações. Eles sempre vão possuir defeitos, mas também vão demonstrar carinho, solidariedade e humanidade. No fim das contas, talvez essa teoria diga muito mais sobre a forma como enxergamos as histórias do que sobre a verdadeira intenção do seu criador. Ainda assim, é impossível negar que várias dessas conexões chamam a atenção e fazem qualquer fã olhar para a série com outros olhos. Coincidência? Planejamento? Provavelmente nunca vamos saber. Mas uma coisa é certa, mesmo depois de décadas da sua criação, Chaves continua despertando debates, curiosidades e novas interpretações.
interpretações, provando que as grandes obras conseguem permanecer vivas justamente porque permitem diferentes formas de leitura. E você? Acredita que essa teoria faz algum sentido, ou talvez seja uma pura coincidência, ou até mesmo uma historinha criada pelos fãs para poder assustar criancinhas? Eu e você nunca saberemos.